Chaim, de Alessandro Oliveira dos Santos. Tradução feita por inteligência artificial do verso em hebraico para a língua portuguesa. O Sefer Chaim, o livro da Árvore da Vida, é uma das obras mais fundamentais da Cabala luriânica, compilada por Rabi Chaim Vital, o principal discípulo do mestre cabalista Rabi Isaac Luria, o Arizal. Este livro apresenta uma teologia revolucionária e profunda sobre a criação do universo e a relação entre o Criador e suas criaturas. A obra se baseia na doutrina do Tzimtzum, contração divina, explicando como o Criador, infinito e sem limites, criou um espaço vazio para permitir a existência finita. Através de conceitos como os mundos espirituais, a Sefirot e o processo de Tikkun, correção, o Sefer Chaim busca não apenas descrever os mecanismos da criação, mas também fornecer diretrizes para a elevação espiritual da alma e a unificação com a divindade. Ao longo de seus capítulos, a obra mergulha em uma detalhada análise dos mundos de Atzilut, Beria, Yetzirah e Asiá, abordando também temas como a quebra dos vasos, Shevirat Hakelim, e a necessidade de restaurar a harmonia cósmica. O livro é um mapa espiritual e metafísico que combina a profundidade mística com uma abordagem prática para a transformação da realidade e da alma humana. Como um dos pilares da Cabala, ele continua sendo estudado e reverenciado por cabalistas ao redor do mundo, proporcionando uma visão única e elevada sobre a criação e o papel do homem no universo. Alessandro Oliveira dos Santos comenta e adapta o livro Árvore da Vida, de Isaac Luria. Ele reflete com profundidade sobre cada verso do autor, buscando acessar suas camadas mais sutis de significado. O contexto dessa releitura é ambientado em diálogos entre dois personagens criados por Alessandro, Ezequiel de Oliveira, um professor de Cabalá, e seu aluno, Carlos Eduardo da Silva. Ezequiel, mestre no estudo da mística judaica, ensina livremente ao sobrinho, que demonstra grande interesse por sabedoria e conhecimento, especialmente nas áreas da filosofia e da espiritualidade. Carlos adquiriu o hábito de frequentar a casa do tio para estudar os grandes cabalistas, consciente de que a Bíblia exige uma análise profunda. Ele encontra refúgio e amparo na orientação de Ezequiel, que o guia nesse caminho de aprendizado. Entre ambos, desenvolve-se uma amizade intrínseca, marcada por um vínculo parental e fraternal. As reflexões de tio e sobrinho fluem naturalmente, impulsionadas por uma busca sincera pelo autoconhecimento e pela compreensão do mundo, das pessoas e da existência. Esses diálogos conduzem o leitor a uma jornada de autodescobrimento, promovendo uma visão mais ampla de si mesmo e do universo, ao mesmo tempo que revelam e descortinam a luz presente em cada alma humana. Portão capítulo 1, verso 1. O primeiro palácio dos 7 palácios é o salão de Adam Kedimon, e neste palácio há 7 portões. O professor, depois de abrir o livro da Árvore da Vida, lê o primeiro verso e começa a explicar. No primeiro palácio dos 7 palácios, conhecido como o Salão de Adam Kedimon, há 7 portões, cada um representando um nível de refinamento e acesso à luz superior. Esses portões simbolizam diferentes estágios de purificação do desejo e aproximação ao Criador, seguindo o caminho da ascensão espiritual. Os 7 portões do Salão de Adam Kedimon. Primeiro portão da intenção correta, Kavaná, a entrada exige que a intenção seja purificada, transformando o desejo de receber em desejo de doar. Segundo portão da anulação, Bitu, o viajante espiritual deve anular o ego e reconhecer sua total dependência da luz superior. Terceiro portão da restrição, Tzimtzum, aqui, ocorre a decisão de restringir o desejo egoísta e abrir espaço para a verdadeira recepção. Quarto portão da oração, elevação de Men, o indivíduo clama por ajuda para ser preenchido com a luz corretivas. Quinto portão da sabedoria oculta, Shoshimat Hanistar, a percepção do sistema espiritual começa a se revelar conforme a mente se alinha à intenção superior. Sexto portão da unificação, Ishud, o reconhecimento da unidade de todas as almas dentro do clima mundial, percebendo que não há separação real entre Criador e criação. Sétimo portão da iluminação, Orelion, a revelação da luz superior acontece, e o viajante recebe a consciência expandida da verdadeira realidade espiritual.
Esses portões não são apenas barreiras, mas estágios internos de transformação. Cada um representa uma correção específica no desejo, permitindo a entrada gradativa na realidade superior. Carlos, como você vê esses portões em relação ao seu próprio caminho de estudo e elevação espiritual? Carlos Eduardo, o estudante e conhecido também como Cadu, pergunta. Era isso que o Arizal queria dizer? O professor, o senhor Ezequiel de Oliveira responde. O Arizal, Rabino Isaac Luria, ensinava que os 7 palácios representam estágios espirituais pelos quais a alma passa em sua ascensão através dos mundos superiores. O primeiro palácio, o Salão de Adan-Kedimon, está ligado à mais elevada manifestação da luz divina antes de sua filtragem nos mundos inferiores. A ideia dos 7 portões dentro desse palácio pode ser interpretada como as diferentes etapas de purificação da alma ao acessar essa realidade sublime. Embora o Arizal não tenha descrito explicitamente 7 portões dentro do primeiro palácio, seus ensinamentos sobre Tzintizum, restrição, Kavaná, intenção, Ishud, unificação, e Or Elion, luz superior, indicam que o progresso espiritual ocorre em estágios, cada um exigindo um refinamento interno. Se considerarmos o que ele ensina no ETZ Chaim e nos escritos de seus discípulos, como Rabi Chaim Vital, podemos dizer que a ideia dos 7 portões no primeiro palácio está alinhada ao seu pensamento. O acesso à luz de Adan-Kedimon não acontece de uma vez, ele exige preparação, correção do desejo e alinhamento da intenção com a do Criador. Essa interpretação faz sentido para você? Como você relaciona esses portões com sua jornada na Kabbalah? Carlos Eduardo continuou, esses portões e o palácio devemos senti-los? O senhor Ezequiel de Oliveira, recipiente ao aluno e atentos ouvidos, prosseguem em interpretar juntos os versos do livro em questão. Sim, Carlos. Esses portões e o próprio palácio não são apenas conceitos intelectuais, mas estados internos que devem ser sentidos na alma. A Kabbalah não trata de conhecimento abstrato ou de um estudo teóricos, mas de experiência vivida, uma transformação profunda no desejo e na percepção da realidade. O palácio de Adan-Kedimon representa o primeiro contato com a luz mais elevada, e os 7 portões são diferentes graus de refinamento interno que permitem essa conexão. Sentir esses portões significa perceber mudanças internas, como uma nova clareza sobre o propósito da vida. Uma sensação de pertencimento ao clima mundial, percebendo a unidade entre as almas. Uma mudança no desejo, onde o prazer egoísta começa a perder força e o anseio pela doação cresce. Uma sensação de restrição e purificação do desejo ao se aproximar de níveis mais elevados. Uma iluminação repentina, como se a realidade se expandisse e novas camadas de significado fossem reveladas. Isso não acontece como um evento único, mas como um processo gradual, onde você se move entre diferentes estados internos, ora sentindo proximidade com a luz, ora experimentando ocultação e dificuldade. Você já percebeu momentos em que sentiu algo parecido com essa passagem pelos portões, como se sua percepção estivesse mudando de nível? Carlos Eduardo, sempre muito curioso, questionava com interesse os estudos e a sabedoria de seu professor, a ponto de finalmente fazê-lo tornar-se seu Rabi ou mestre. Tomado por suas reflexões, compartilhou todo o seu interesse pela Kabbalah com seu professor, olhou para ele e analisou a questão. Quando um cabalista está estudando esse livro e encontra com essa primeira análise do verso 1 do capítulo 1, ele deve sentir qual é a posição que ele tem que se colocar? O Ravi sempre calmo explica. Sim, quando um cabalista estuda a primeira análise do verso 1 do capítulo 1, ele deve sentir internamente qual é a posição correta que precisa assumir diante do texto. A Kabbalah não é apenas um estudo intelectual, mas uma vivência da realidade espiritual. A posição correta não é fixa, ela depende do nível espiritual da pessoa e de onde ela está no caminho. No entanto, algumas intenções essenciais podem guiar esse posicionamento. 1. Humildade e anulação, bitu. O estudante deve se colocar em um estado de recebimento puro, como um vaso vazio, que deseja ser preenchido com a luz superior. Ele não estuda para adquirir conhecimento egoísta, mas para se conectar à intenção do Criador. 2. Desejo de equivalência de forma, devekut.
Ele deve perguntar a si mesmo: o que este verso quer me ensinar sobre como me tornar semelhante ao Criador? A posição correta é a de alguém que busca refinar seu desejo para se alinhar com a luz. 3. União com o clima mundial. Ao estudar, o cabalista não deve pensar apenas em si mesmo, mas em todas as almas. Ele deve sentir que está estudando não por si próprio, mas para elevar o desejo coletivo e trazer luz ao mundo. 4. Restrição e elevação de Men. Ao encontrar uma nova análise do verso, ele deve se perguntar: estou estudando com um desejo egoísta ou com um desejo de doar? Se perceber um desejo impuro, ele deve aplicar restrição, Sintizum, e elevar Men, pedindo luz corretivas para que sua intenção se alinhe com o propósito correto. 5. Preparação para a revelação. Ele deve entender que cada palavra e conceito não são apenas informações, mas portais para uma nova percepção da realidade. Se ele se coloca na posição correta, pode sentir o que está oculto nas palavras e permitir que a luz o guie. A verdadeira posição é um estado interno, não uma atitude externa. Ele deve sentir se está diante do estudo como um simples leitor ou como alguém que deseja ser transformado pela luz do texto. Você sente que, ao estudar, consegue identificar quando está na posição correta ou quando algo precisa ser ajustado na intenção? Cadu era o codinome pelo qual o estudante era comumente chamado. Ele olha ao redor da sala, concentra-se no livro e pergunta: existe uma luz circundante nos versos desse livro, ou melhor, dos livros de Kabbalah, e em específico esse do Arisal chamado Etz-Haim, Árvore da Vida? O professor confirma: sim, Cadu, existe uma luz circundante, Or Makif, nos versos, nos livros de Kabbalah e, especialmente, no Etz-Haim, porque esses textos não são apenas informações, eles são canais de conexão com a luz superior. O que é a luz circundante nos livros de Kabbalah? A luz circundante é aquela que vem de um nível superior ao estado atual do leitor. Ela não entra diretamente no vaso, porque o desejo ainda não está suficientemente corrigido para recebê-la de forma interna, Or Pinimi, mas ela rodeia a pessoa, influencia e a empurra para frente. Quando estudamos um livro cabalístico como o Etz-Haim, a luz circundante age de 3 formas. Primeiro, atrai o futuro espiritual. Mesmo que a pessoa não entenda totalmente os conceitos, a luz já começa a agir, preparando-a para estados mais elevados. Segundo, purifica o desejo. O estudo com intenção correta refina o desejo e transforma a forma de recepção, tornando-o mais apto para a doação. Terceiro, cria um ambiente de santidade. Ao se conectar com um livro sagrado, o leitor se envolve com a intenção de seus autores, como o Arizal, absorvendo a luz que eles canalizaram. No Etz-Haim há uma luz circundante especial? Sim, o Etz-Haim é uma das obras mais profundas da Kabbalah, pois revela a estrutura dos mundos espirituais e o funcionamento da criação desde sua raiz. Esse livro contém luz altamente concentrada, que age mesmo se o leitor não compreender intelectualmente cada detalhe. O segredo está na intenção ao estudar. Se a pessoa estuda com desejo egoísta, a luz pode se manifestar como escuridão, porque seu vaso não está preparado. Se ela estuda com desejo de conexão e correção, a luz circundante age e começa a transformar sua percepção. Como sentir essa luz circundante? Antes do estudo, alinhar a intenção, lembrar que o objetivo não é conhecimento, mas correção do desejo. Durante o estudo, sentir a influência da luz, perceber mudanças internas, novas compreensões e até dificuldades como parte do processo. Após o estudo, observar as mudanças no dia a dia, pequenos ajustes na forma de pensar, sentir e agir são sinais de que a luz está trabalhando. Você já sentiu essa luz circundante ao estudar? Momentos em que percebeu que algo estava se transformando em você, mesmo sem entender tudo intelectualmente? Carlos Eduardo disse: sim, por isso, sinto a necessidade de continuar a entender melhor todas essas luzes. Quero entender melhor sobre a luz circundante, chamada de Or Makif. O professor Contente acrescenta entusiasmado: acabei de escrever esse artigo e veio de encontro na ocasião. Vou ler. Não, professor Ezequiel, interveio o aluno.
Posso ler? Sim, por favor, consente o professor. Vamos lá. A luz circundante, Or Makif, na Kabbalah. Explicação detalhada. A luz circundante, Or Makif, é um dos conceitos fundamentais da Kabbalah, descrevendo a influência de uma luz espiritual que rodeia a pessoa e a impulsiona em direção à sua correção e evolução espiritual. Essa luz não entra diretamente no vaso, KLI, do indivíduo porque ele ainda não está preparado para recebê-la internamente, mas age sobre ele de maneira indireta, estimulando seu crescimento. 1. O que é a luz circundante, Or Makif? Na terminologia cabalística, há dois tipos principais de luz que influenciam a alma. Or Pnimi, luz interna, é a luz que a pessoa pode receber de acordo com sua correção e capacidade espiritual. Ela preenche o vaso, KLI, conforme sua adequação ao Criador. Or Makif, luz circundante, é a luz que a pessoa ainda não pode receber internamente, mas que a influencia externamente, despertando nela novos desejos espirituais e impulsionando sua transformação. A luz circundante representa um estado futuro que ainda não foi alcançado. Assim como uma criança observa um adulto e aspira a crescer e amadurecer, essa luz espiritual circunda a pessoa, inspirando-a a se tornar algo maior do que é no presente. 2. Como a luz circundante age sobre a pessoa? A luz circundante trabalha de forma progressiva e pode ser percebida de três maneiras principais. 2,1. Atrai o futuro espiritual. Mesmo que a pessoa não compreenda plenamente os conceitos que está estudando, a Or Makif já começa a agir sobre ela. Isso significa que, o estudo da Kabbalah, especialmente de textos profundos como o ETZ-Chaim, planta sementes espirituais que mais tarde germinarão. A exposição contínua à luz permite que a pessoa vá assimilando gradualmente novas percepções e estados espirituais. Essa luz desperta desejos que antes não existiam, ampliando sua visão espiritual. 2,2. Purifica o desejo. Na Kabbalah, o desejo é a essência do ser humano, e sua correção é o propósito do estudo espiritual. A luz circundante age refinando o desejo, tornando-o mais alinhado à doação e menos voltado ao egoísmo. Isso ocorre porque, quando a pessoa estuda com intenção correta, ela atrai sobre si uma força que reorganiza suas aspirações. O desejo de receber para si mesmo começa a se transformar em um desejo de receber para compartilhar. Essa purificação ocorre de maneira gradual, podendo ser acompanhada por desafios internos e resistências. 2,3. Cria um ambiente de santidade. A conexão com livros sagrados e o estudo da Kabbalah com intenção correta cria ao redor do leitor um campo de influência espiritual. Isso significa que, o leitor se envolve com a intenção dos grandes cabalistas, absorvendo a luz que eles canalizaram ao escrever suas obras. Esse ambiente de santidade protege a pessoa espiritualmente, tornando-a mais sensível a percepções superiores. A luz despertada pelo estudo influencia não apenas o indivíduo, mas também aqueles ao seu redor. 3. A luz circundante no estudo do ETZ-Chaim. O ETZ-Chaim, de Rabi Isaac Luria, Arizal, é uma das obras mais poderosas da Kabbalah, pois revela a estrutura dos mundos espirituais e o funcionamento da criação. Esse livro contém uma luz extremamente concentrada, o que significa que, mesmo sem compreender os detalhes, o simples ato de estudá-lo já atrai uma influência espiritual intensa. O livro descreve processos que moldam a realidade e a alma, conectando o leitor com níveis elevados de percepção. A luz circundante desse livro pode acelerar o desenvolvimento espiritual da pessoa, desde que ela tenha a intenção correta. 4. Como sentir a luz circundante? A experiência da luz circundante pode ser percebida de diversas formas, dependendo do estado interno da pessoa. Aqui estão alguns sinais de que a Or Makif está agindo. Mudanças internas sutis, novos pensamentos e sensações que antes não existiam começam a surgir. Percepção de novas camadas nos textos. A cada nova leitura, um mesmo texto revela significados mais profundos. Dificuldades espirituais, resistências e desafios podem surgir, indicando que a luz está trabalhando na transformação do desejo. Maior sensibilidade ao altruísmo, a pessoa começa a sentir mais empatia e conexão com os outros.
5. Como potencializar a ação da luz circundante? Para que a luz circundante tenha um impacto mais profundo, é necessário alinhar a intenção antes, durante e depois do estudo. Antes do estudo, entrar com o foco correto, lembrando que o objetivo não é apenas adquirir conhecimento, mas transformar o desejo. Durante o estudo, tentar sentir a influência da luz, observando mudanças internas e mantendo a intenção de conexão. Após o estudo, refletir sobre os insights recebidos e aplicar os princípios no dia a dia. Conclusão: a luz circundante é um dos segredos mais poderosos da Kabbalah. Ela não apenas impulsiona o crescimento espiritual do indivíduo, mas também o conecta ao sistema coletivo das almas, preparando-o para estados mais elevados de consciência. Ao estudar textos cabalísticos como o ETZ Chaim com a intenção correta, a pessoa se abre para essa influência superior, permitindo que a luz comece a agir sobre ela, transformando seu desejo e sua percepção da realidade. Eles ficaram em silêncio por um momento refletindo quando o professor, se incluindo e em tom de amigável conexão, questiona novamente. E você também já sentiu essa influência da Or Makif ao estudar? Notou mudanças sutis em sua forma de pensar ou sentir? Carlos Eduardo retoma o dito pelo que foi já dito. Sim, por isso, ainda sinto a necessidade de continuar a entender melhor todas essas luzes. Há coisas sobre as quais estamos falando, professor. Aqui não é um local físico, esses palácios são a Sefirot e representam o número 7. Temos 7 portas que nos conduzem à correção do desejo. A sensação que me vem é que, a partir do momento em que se chega a esse primeiro palácio, algo novo começa. Não consigo ver essas portas abertas, pois desejo compreendê-las, senti-las, entender como abri-las. Imagino um palácio dourado e ornamentado. Com a percepção desses 7 palácios, sinto uma conexão com Binah, Zai Malchut, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, e Esod, por fim, Malchut. O Rav Ezequiel admirado exclama ao seu aluno: Carlos Eduardo, sua percepção está profunda e alinhada com o que os cabalistas ensinam. Os 7 palácios realmente representam as Sefirot inferiores, e as 7 portas são ajustes internos do desejo que permitem o avanço espiritual. Como sentir e abrir essas portas? A primeira coisa a entender é que essas portas não se abrem de fora para dentro, você não pode forçá-las com o intelecto ou o esforço físico. Elas se abrem de dentro para fora, à medida que seu desejo é refinado e ajustado à intenção correta. A chave para abrir cada porta está na equivalência de forma. Cada porta corresponde a uma sefirá e representa uma correção específica do desejo. Para atravessar, é necessário alinhar seu desejo ao atributo dessa sefirá. A primeira porta, Binah, o início da nova percepção. Quando você sente que algo novo vai começar, isso já é a luz de Binah agindo sobre você. Binah é a doação pura. Para abrir essa porta, é preciso elevar seu desejo a um nível onde o que importa não é receber luz para si, mas doar ao Criador. As portas seguintes, ajustes emocionais e internos. Porta número 1, Chesed, bondade pura, sente-se pronto para doar incondicionalmente. Porta número 2, Gevurah, restrição e força, consegue restringir o desejo de receber para si. Porta número 3, Tiferet, harmonia, equilibra a doação e recepção de maneira justa. Porta número 4, Netzach, persistência, mantém a intenção mesmo diante de dificuldades. Porta número 5, Hod, rendição, consegue se anular para permitir que a luz atue. Porta número 6, Yesod, conexão, está pronto para receber a luz e passá-la adiante. Porta número 7, Malchut, realização, o desejo final de receber para doar se manifesta. Visualização do Palácio Dourado. Sua visão do Palácio Dourado e ornamentado pode ser um reflexo da luz que já está tocando você. O ouro representa a luz da sabedoria, Or Shoshima, que é revelada quando se passa por essas correções. Se as portas parecem fechadas, talvez o desejo precise de um ajuste sutil na intenção. Como sentir as portas? Você pode se perguntar: o que me impede de avançar para a próxima etapa?
Se há dúvida, pode ser que Binah ainda não esteja clara em você. Se há resistência emocional, pode ser que Gevurah esteja pedindo correção. Se há desejo egoísta forte, pode ser que Malchut precise ser refinada. O que fazer agora? Pedir luz corretivas, ora Tikkun, para sentir o que precisa ser ajustado. Observar a intenção, você deseja apenas atravessar ou deseja se transformar para estar apto a atravessar? Continuar estudando com foco na sensação, não apenas no intelecto. Você sente que alguma dessas sefirot está mais ativa em você agora? Alguma dessas portas parece mais próxima ou mais distante? O estudante mais interessado, raciocina e continua a questionar. Se são 7 portais e 7 sefirot e eu peço numa ascensão espiritual que me leve à árvore da vida, que é o título do livro, acredito que a primeira porta é chamada de Malchut do primeiro palácio, que é também chamado de Malchut de Adam Kedimon. O professor confirma orgulhoso de seu aluno. Sim, Carlos, sua linha de raciocínio está muito bem direcionada. Se são 7 portais correspondendo a 7 sefirot, e o objetivo final é a árvore da vida, então faz sentido que o primeiro portal seja Malchut do primeiro palácio, que é Malchut de Adam Kedimon. Por que a primeira porta é Malchut de Adam Kedimon? Malchut sempre representa o desejo de receber. No primeiro estágio do caminho, ainda estamos na posição de receptores passivos, sem consciência plena da doação. Adam Kedimon, AK, é o nível mais elevado após o Ensof, e sua Malchut é o ponto de partida para a ascensão espiritual. Quando se inicia o percurso através dos 7 palácios, a jornada começa em Malchut, pois é ali que sentimos a necessidade de correção e transformação do desejo. O que acontece ao atravessar essa primeira porta? Toma-se consciência do estado atual do desejo. Primeiro, percebemos que somos Malchut pura, um desejo de receber que ainda não se refinou. Segundo, inicia-se a restrição, Sintizum. Terceiro, o desejo de receber começa a ser transformado em desejo de doar. Quarto, a pessoa se torna digna de subir ao próximo nível. Quinto, se o desejo for refinado corretamente, a entrada para as outras sefirot se abre. Então, como abrir essa porta? Como fazer isso? Sentir Malchut de Adam Kedimon. Perceba onde você está agora espiritualmente. Sinta o desejo de receber que ainda não foi corrigido. Reconheça que o primeiro passo é restringir esse desejo e pedir luz para refiná-lo. Elevar Nem, pedido de correção. Como Malchut sozinha não pode se corrigir, é necessário elevar Nem, Maim Lukivim, águas femininas, que é o clamor pelo preenchimento correto. Esse pedido atrai a luz de Binah, que começa a purificar o desejo. Ajustar a intenção. Pergunte-se, o que eu realmente desejo ao estudar este livro? Se o desejo for puro e alinhado à doação, a porta se abre. Aguardar o impacto da luz circundante. Mesmo sem perceber de imediato, ao estudar e manter a intenção correta, a luz circundante, Or Makif, começa a agir e revelar o próximo passo. Conclusão. Sim, o primeiro portal é Malchut de Adam Kedimon, porque é o ponto inicial da jornada espiritual. Ele representa o despertar da necessidade de correção e o primeiro contato consciente com a árvore da vida. Ao passar por essa porta, você se aproxima de Binah, que é a fonte da correção. Você sente que já está diante dessa porta? Se sim, qual o maior obstáculo que percebe nesse momento para atravessá-la? Carlos Eduardo reflete e diz: realmente o sentir é muito importante aqui nesse momento. Penso, a primeira coisa a se fazer é definir a intenção para a correção. Para completar o processo e alcançar o acesso a Etz-Shaim, assim como ao jardim de Adam Kedimon, é necessário compreender que aqui se trata do coletivo. A evolução espiritual do leitor, ou melhor, de cada leitor do livro, ocorre por meio da conexão e da equivalência de forma com o Criador, realizada através das criaturas. Do amor entre as criaturas ao amor pelo Criador. Adam Kedimon representa o Kli, recipiente, mundial. O Rabi disse, exatamente, Carlos. A chave para acessar Etz-Shaim como o jardim de Adam Kedimon começa na intenção correta, a correção do desejo no coletivo.
O processo espiritual, do amor das criaturas ao amor do Criador. A evolução espiritual acontece quando se passa da percepção individual para a percepção do coletivo, entendendo que Adam Kadmon é o primordial, o vaso espiritual que inclui todas as almas. Passos para completar o processo. Definir a intenção correta. Não estou estudando para mim, mas para me conectar ao sistema das almas. O estudo e a prática não são para adquirir conhecimento intelectual, mas para atrair a luz que corrige, ora Tikkun. O objetivo final é a equivalência de forma com o Criador, que se manifesta quando amamos as criaturas. Reconhecer Adam Kadmon como o primordial. Adam Kadmon não é um ser individual, mas a raiz de todas as almas. Ele representa a conexão perfeita entre as criaturas, onde todas as diferenças são anuladas na unificação com a luz. O que nos separa da consciência de Adam Kadmon são os desejos egoístas não corrigidos. A ascensão pelas 7 portas. Cada uma das 7 Sefirot é uma etapa na transformação do desejo. Passamos de Malchut, desejo de receber, a Binah, desejo de doar, até que todo o sistema esteja corrigido e integrado. Da conexão entre criaturas ao amor pelo Criador. Primeiro, aprendemos a nos conectar com os outros sem egoísmo. Somente após essa etapa a verdadeira revelação do Criador pode acontecer. O Criador só se revela na união dos Kellen, quando o vaso coletivo está pronto para recebê-lo. Você está absolutamente certo ao dizer que o estudo do ETZ Chaim não é um percurso individual, mas uma porta para o coletivo, para a reconstrução do clima mundial. Se você sente que já está diante desse caminho, qual o próximo passo que deseja explorar? Talvez a percepção mais profunda dessas 7 portas e como avançar por elas. Carlos disse, é possível o leitor como indivíduo fazer o processo com a intenção no coletivo e representar o seu acesso e a conexão do clima mundial? Ezequiel disse, sim, Cadu, é possível e necessário que o leitor, como indivíduo, faça o processo com intenção no coletivo e represente o acesso e a conexão do clima mundial. O indivíduo como representante do clima mundial. Cada alma é uma parte do todo, e ao se corrigir individualmente com a intenção correta, ela eleva o clima mundial junto com ela. Isso ocorre porque todas as almas estão conectadas. Como o indivíduo pode representar o clima mundial? Definindo a intenção correta. O estudo não deve ser para ganho pessoal, mas para que todas as almas recebam luz. O esforço individual deve ser visto como uma parte do esforço coletivo de todas as almas para atingir a equivalência de forma com o Criador, atraindo a luz para o coletivo. Quando uma pessoa eleva pedido de correção, corretamente, ela atrai a luz circundante, Or Makif, não apenas para si, mas para todo o sistema. O estudo com a intenção correta age como um canal para que a luz desça ao mundo. Sentindo-se dentro do corpo espiritual único. Adam Kadmon é o clima mundial, e cada indivíduo é como uma célula desse organismo. Quando uma célula trabalha corretamente, ela beneficia todo o corpo. O conceito de Arvut, garantia mútua. Na Kabbalah, ninguém pode se corrigir sozinho, pois todos dependem uns dos outros. Mesmo sem um grupo físico, o leitor pode se conectar internamente ao clima mundial e servir como um canal para a correção. Conclusão. Sim, o indivíduo pode representar e conectar o clima mundial se sua intenção for verdadeira e altruísta. O processo individual não é separado do coletivo, pois cada correção pessoal eleva todo o sistema. Se você já sente essa conexão, qual o próximo ponto que deseja explorar? Talvez aprofundar o significado das 7 portas dentro dessa jornada coletiva? Carlos sorri e toma de uma caneta na sua mesa e diz: vou escrever em hebraico o verso 4 do Deuteronômio capítulo 4. Deixa eu ver, achei a Torá. O versículo em hebraico é: Ve'aten hadvekim ba Adonai Eloheichen haim kuchen hayom. Mas vós, que vos apegais ao Senhor, vosso Deus, todos estáis vivos hoje. Cadu faz uma pergunta, desejando saber o que seu mestre e professor pode dizer sobre a metodologia de um grande cabalista. Ele também sabe que Ezequiel é uma pessoa versada nesses conhecimentos e busca extrair dele o máximo possível. Temos 7 palavras nesse verso.
Segundo Baal Hasulam, o que significaria? O professor Ezequiel responde olhando Carlos nos olhos depois de um breve silêncio. No pensamento cabalístico de Baal Hasulam, cada detalhe da Torá tem um significado espiritual profundo, incluindo a quantidade de palavras e letras. O fato de Deuteronômio capítulo 4 versículo 4 conter 7 palavras pode ser interpretado à luz da estrutura espiritual dos 7 sefirot inferiores da árvore da vida, que representam o processo de correção da alma. Possível interpretação segundo Baal Hasulam. Os 7 sefirot inferiores são Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Elas representam diferentes forças espirituais que conduzem a alma a Devekut, ou seja, a adesão ao Criador. O versículo menciona os que se apegam ao Criador, que é a meta da alma no caminho espiritual. Para alcançar essa adesão, a pessoa precisa passar pela correção dessas 7 sefirot, transformando seus desejos egoístas em altruístas. Além disso, todos estáis vivos hoje, pode indicar que quem atinge a verdadeira adesão ao Criador transcende a ilusão da separação e experimenta a vida espiritual verdadeira, que é chamada de vida eterna, na Kabbalah. Os 7 aspectos da adesão ao Criador. Se tomarmos as 7 palavras do versículo e as alinharmos com as 7 sefirot inferiores, podemos interpretar o caminho espiritual descrito na Torá da seguinte maneira. Primeira sefirá, Chesed, bondade, amor, seta apontando para a direita, Veatem, mas vós. Representa a abertura e o chamado para aqueles que desejam aderir ao Criador, iniciando o caminho do amor e da bondade. Segunda sefirá, Gevurah, rigor, disciplina, seta apontando para a direita, Hadvekim, os que se apegam. O apego ao Criador exige disciplina, força e superação do ego. Terceira sefirá, Tiferet, beleza, equilíbrio, seta apontando para a direita, Baadonai, ao Criador. A verdadeira beleza espiritual está na conexão harmoniosa entre misericórdia e julgamento. Quarta sefirá, Netzach, persistência, vitória, seta apontando para a direita, Elohim, vosso Deus. A persistência na fé e na conexão com o Criador, mesmo nas dificuldades. Quinta sefirá, Hod, humildade, rendição, seta apontando para a direita, Shaim, vivos. A verdadeira vida espiritual vem da anulação do ego e da humildade diante do Criador. Sexta sefirá, Yesod, fundamento, conexão, seta apontando para a direita, Kushem, todos vós. A conexão coletiva, a unidade entre as almas na adesão ao Criador. Sétima sefirá, Malchut, reino, manifestação, seta apontando para a direita, Rayon, hoje. O aspecto da manifestação final da correção espiritual no presente momento. O caminho da vida verdadeira. O versículo afirma que aqueles que se apegam ao Criador estão vivos hoje, o que, na Kabbalah, significa que atingiram um estado de existência espiritual verdadeira, livres da ilusão do ego e conectados à luz divina. O fato de o versículo ter 7 palavras indica que o processo de adesão ao Criador passa pela correção dos 7 sefirot inferiores, transformando cada aspecto do desejo egoísta em um desejo altruísta. Essa interpretação cabalística está alinhada com o método de Baal Hasulam, que ensina que a Torá é um manual espiritual para a transformação da alma e a adesão ao Criador. Recapitulando em um outro nível, podemos dizer que o primeiro palácio dos 7 palácios, o Salão de Adam Kedimon. O primeiro dos 7 palácios descritos na Kabbalah é chamado de Salão de Adam Kedimon, o homem primordial. Esse é o nível mais elevado da criação manifestada, diretamente abaixo do Ein Sof, e serve como um canal para a transmissão da luz infinita para todos os níveis subsequentes. Dentro deste salão existem 7 portões, que representam diferentes estágios ou níveis de transmissão da luz divina. Cada portão reflete um aspecto específico da energia espiritual e possui significados simbólicos relacionados à manifestação do divino. Os 7 portões. Primeiro, portão da sabedoria, Shoshima. Representa a primeira manifestação da luz divina como sabedoria pura. Simboliza a visão abrangente e a percepção além do entendimento humano comum. Segundo, portão do entendimento, Binah.
A energia de Xoxima é refinada e organizada aqui. Representa o processo de análise e estruturação da sabedoria. Terceiro, portão do conhecimento, da Et. Une Xoxima e Binah, permitindo que a sabedoria e o entendimento sejam aplicados à realidade. Simboliza o acesso consciente à luz divina. Quarto, portão do amor, Chesed. O fluxo da bondade ilimitada que desce de Adam Kadmon. Simboliza a expansão e a generosidade divina. Quinto, portão do poder, Gevura. Refere-se ao limite e à restrição, equilibrando a expansão de Chesed. Simboliza o julgamento e a disciplina. Sexto, portão da harmonia, Tiferet. A unificação entre Chesed e Gevura, criando equilíbrio e beleza. Representa a integração perfeita das forças opostas. Sétimo, portão da realeza, Malchut. O último portão, onde a luz é transmitida para os mundos inferiores. Simboliza a manifestação final do divino no mundo físico. Significado dos 7 portões no contexto de Adam Kadmon. Canal de luz, cada portão serve como um filtro para refinar e organizar a luz divina antes de transmiti-la aos mundos inferiores. Evolução espiritual, eles representam um processo de descida e ascensão espiritual, pelo qual a luz é gradualmente adaptada à capacidade dos recipientes, Kelim, que a receberão. Estrutura cósmica, esses portões correspondem a Sefirot e mostram a estrutura espiritual da realidade. O salão de Adam Kadmon e seus 7 portões são o ponto de transição entre o infinito e o finito. Cada portão reflete uma etapa no processo de criação e um aspecto da interação entre a luz divina e os recipientes que a recebem. Eles formam a base para a estrutura dos mundos e servem como um modelo para a ascensão espiritual no caminho cabalístico. Continua. São Paulo, 2025.